L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Bom, vamos lá que eu já tô muito atrasado. Nem sei porque que eu tô atrasado, mas estou atrasado. Meu lema sempre é acordar cedinho pra atrasar com calma. Tô sempre atrasado, bicho. Porque só se funciona, esse negócio só funciona se desarranjando, né? Acho que é sobre isso. É sobre isso. É o tabu sendo quebrado aqui também. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom horário de verão aí pra todo mundo, né? Aqui só no campo do imaginário agora, no campo imaginário coletivo que o horário de verão existe. Estamos começando com mais um episódio de Para Acabar com o Juízo. Perdi as contas, talvez, muito provável seja o episódio número 38 ou 39. Então confere aí, né? Confere no título. Você vai ficar mais à vontade de conferir no título do que confiando em mim. O que a gente tem de novidade? Novidade é que o mundo tá acabando, 7 de setembro tá chegando aí, o apocalipse climático vai se conjuminar, vai ficar juntinho aí com mais um golpe de Estado, né? Eu já estou particularmente cansado disso tudo. Cada vez mais assisto filmes de catástrofe dos anos 90, né? Os anos 90 tinha muito filme de catástrofe, assim, né? Daylight, esse filme muito foda, acho que é Daylight que chama, do Stallone, que cai um túnel em Nova York, né? Os caras ficam presos. Independence Day, também é da década de 90, né? Os aliens destroem tudo. Tem aquele Impacto Profundo, Deep Impact, que é meio Armageddon também, filmaço do Michael Bay. Então, todos os filmes do apocalipse, né? Filmes do possível fim do mundo, assim. E a gente queria muito que isso acontecesse rápido, né? Fosse uma coisa, mas não, é arrastado, é demorado, é com inflação crescente, é com calor da porra, é com fascismo brotando, né? É bizarro. Talvez Mark Fisher fala, né, do Filhos da Esperança, do Cuarón. Filhos da Esperança é outro filme aí. Esse filme é muito bom. Com Clive Owen, se eu não me engano. E lá é meio isso, né? O mundo tá todo destruído, todo fodido, assim, né? Porque não pode mais... a humanidade não pode mais ter filhos, as mulheres são todas inférteis. E o desenho que ele dá é o mundo que continuou, saiu tocando a parada, sacou? Vive em estado de calamidade, mas ninguém faz muito alarde por conta disso, assim. É lento e doloroso, e assim estamos andando. Mas, bom, enquanto isso, gravamos nosso podcast, né? E hoje tem uma surpresa especial, eu acho. Vou tocar uma musiquinha no final do programa, então fica até o final do programa pra você ouvir uma musiquinha. Esse é o Byte, né? O famoso clickbait aqui, de segurar a audiência. Não vou falar onde que tá, porque eu também não sei aonde que vai ser essa música e se vai ter música. Mas outra informação importante, para além dessa de que vai ter uma canção, uma belíssima canção em homenagem ao Gilles Deleuze e ao Félix Guattari, é que triste, né? Viver num século que é deleuziano. A gente achou que ia ser um negócio legal, né? Foucault falou... O Foucault, quando ele falou assim, um dia o século será deleuziano, a galera entendeu e rolou o atestado da minha mãe aqui, que minha mãe tá mouse. Aí eu mandei um atestado pra prefeitura, né? O atestado dela pra prefeitura. Tem que passar esse formulário. Acabei de receber aqui por e-mail. Mas enfim, quando o Foucault falou assim, um dia o século ainda será deleuziano, pareceu uma coisa legal, né? Divertida, que as pessoas iam estar em dia com a diferença, né? Pensando, não ia poder pensar mais de forma dialética, né? Através do negativo, né? Mas não, na verdade o século deleuziano é um século onde tudo é tão politizado de maneira fascistizante, assim, e não existe nem... Implodiram as famílias, não existe mais pai e mãe sem Talibã, sem Bolsonaro, sem mídia, sem fake news, sem as máquinas tecnológicas inculcando tretas e desejos e tesões nas pessoas que não dá mais para não ser, né, deleuziano, infelizmente. E aí, pra corroborar com isso, cara, essa semana eu vi um vídeo no Twitter aí que o Monark, famoso bicicleta Monark, né? Não a bicicleta do Molói, do cu da mãe dele lá, mas o Monark, do Flow Podcast, nossa concorrência direta aqui, né?
Não só concorrência direta por assunto, mas agora por interesse, por público que a gente disputa, mas agora o cara tá falando de corpo sem órgãos. Sei quem viu aí, mas mandou um delezão lá, mandou um guatarrinho, um delezão, conversando com ninguém mais, ninguém menos que Rogério Skylab. E aí, então tá aí, né? Monark, Rafa Kalimann, todo mundo. A Cult vai lançar um livro agora, uma edição em setembro agora, em homenagem ao Guattari, lançando sua carreira solo. Também copiei essa piada lá do Twitter, achei muito bom. Fico feliz que o Guattari, não consigo dizer autoria, mas foi do Twitter que veio. Fico feliz de saber que o Guattari tá lançando sua carreira solo finalmente, achei muito bom. E é uma bonita capa da Cult, vou adquirir antes que o mundo acabe. Por sinal, tem chamas na capa. Mas enfim, não é só sobre isso que a gente, não é só sobre fofoca que a gente tá aqui hoje. Vamos ler um pouco, né? Deixa eu botar o alarme. 5 minutos de Lero Lero. Muito bom. Isso porque eu tô atrasado, né? Por isso que eu falo, começar cedo pra atrasar com calma. Acordar cedinho. 39, olha só, vou terminar esse episódio na hora do almoço. Só vou postar ele mais tarde. 11h59. Salvar. 20 minutinhos. Sem delonga. Cara, a gente tá no capítulo 2, né? Que é o capítulo bate-cabeça contra a psicanálise, assim, né? O bate-cabeça na psicanálise, vamos revolucionar a psicanálise e a máquina analítica. E aí a gente começa com uma nova sessão, né? Que é a sessão 2.2, capítulo 2, sessão 2, 3 textos de Freud. Vamos lá, ler 3 textinhos de Freud. E aí eles colocam um nome de parágrafo aqui também, né? É legal, isso aqui eu vi recentemente a versão em castelhano do Anti-Édipo, e não tem essa divisão, não sei se eu gosto ou se eu não gosto dessa divisão, mas eu acho muito fofinha com os nomezinhos dos parágrafos, sabe? Eu acho muito obsessivo, eu acho legal, eu gosto. Confesso que eu gosto quando dão nome às coisas, assim, quando dão uns nomezinhos pros capítulos. E a versão portuguesa, a versão antiga brasileira do Anti-Édipo, da Imago, né? Não tem, é o texto corrido com 3 pontinhos, assim. Então, vamos lá. 3 textos de Freud. 2.2.1, a edipinização. Esmagamento do delírio do presidente Schreber. Então, provavelmente, né? Vou ver um spoiler aqui. Quais são os textos que ela vai pegar? Provavelmente o texto do Schreber, que eles, né? Vão pegar. Não especificam, não. Só falando do Schreber, acho que vai ficar falando por aí. Bom, vamos continuar então. Em primeiro lugar, vê-se facilmente que o problema é prático, que ele diz respeito, antes de tudo, à prática da cura. Né? A análise se presta a uma cura? Curar alguém? Com efeito, são perguntas minhas, né? Não deles. Ou são, mas não estão aqui, né? Com efeito, o processo de edipianização furiosa se delineia precisamente no momento em que Édipo não recebeu ainda sua plena formulação teórica como, entre aspas, complexo nuclear, e leva uma vida marginal. Com efeito, o processo de edipianização se delineia precisamente no momento total. Se desenha quando o Édipo ainda está ali nas pontas da teoria psicanalítica. O fato da análise de Schreber, cara, se eu não me engano, tem que ver aqui. Eles indicam aqui a nota. A nota 7. Nota do tradutor, página 7 depois. Ai, que difícil. Quero ver o ano do texto do Schreber, que eu estaria em 1911. Posso estar muito doido? É a segunda nota. Ah, porra, mas aí é só o livro do Schreber mesmo, né, cara? O Memórias do Doente dos Nervos. Agora o texto do Freud. Computador, por favor, computador. Alexa. Ó, a Alexa me responde com barulho de teclado. Caso Schreber, Freud. É Cara, entre 1911 e 1913, como já indica aqui a publicação, né? Como já indica aqui É publicado em 1911. A capa da Companhia das Letras. Mas continuando. O fato da análise... Puta que pariu, logo em seguida tem ali, velho. Escrito no texto. Ai, que afobação. Isso que dá ansiedade.
O fato da análise de Schreber não ocorrer em vivo, né, porque, como já falado aqui nesse podcast, você ouviu aqui em primeira mão, mas talvez você não viu esse episódio, não viu, né, com os olhos do episódio, mas o Freud não analisa nenhum psicótico, né, nenhum esquizofrênico. O Schreber ele tem acesso ao livro, né, bem bonito, de Memórias do Doente dos Nervos. Então, não ocorre uma análise em vivo, em nada suprime seu valor exemplar do ponto de vista da prática. Ora, é nesse texto de 1911 que Freud encontra a questão mais temível. Como ousar reduzir ao tema paterno um delírio tão rico, tão diferenciado, tão, entre aspas, divino, como o do presidente, levando-se em conta que, em suas memórias, Schreber só faz referências muito breves à memória do que tem do pai. Então, Schreber quase não fala de pai, né? Fala muito mais de passarinho, de sol, de tripa, de comer o esôfago e tal, esses caralho. Quase fala de pai. E aí, como é que você faz, seu Freud, pra botar pai no meio da parada? Por diversas vezes, ele falando de núpcias, né, com Deus, de ser a mulher de Deus, de se vestir de mulherzinha, dos homúnculos que habitam nele. Muito doido, esse livro é muito doido. Por diversas vezes, nota-se no texto de Freud a que ponto este sentiu dificuldade. Primeiramente, parece difícil assinalar como causa da doença, ainda que ocasional, entre aspas, um impulso de libido homossexual, dirigido à pessoa do médico Flechsig. Mas, quando substituímos o médico pelo pai e encarregamos o pai de explicar o Deus do delírio, nós mesmos sentimos grandes dificuldades em seguir essa ascensão, pois lançamos mão de direitos que só se podem justificar pelas vantagens que trazem do ponto de vista de nossa compreensão do delírio. 296, 298. Nota do tradutor: os números entre parênteses aqui e a seguir constam do original e indicam as páginas da tradução francesa do texto de Freud utilizado por Deleuze e Guattari. Ver na tradutora, a página 21. Então, beleza. Então, isso é um procedimento muito freudiano, assim, né? Segurar umas hipóteses e ir, e aí às vezes você acompanha, às vezes não. Ele tem uma lábia da porra, né? Mas aqui ele indica esse nível de representação imagética, né? Não estrutural, mas imagética, que eles denunciam no primeiro plano, né? No plano freudiano da psicanálise. Depois, no plano lacaniano, vão ter que se haver com outros problemas, né? Como que a estrutura ainda sustenta a representação e o negativo, né? Mas no caso do Freud, é bem uma representação interpretativa mesmo, de imagens, né? Não é o paciente não, né? O autor do livro, claramente delirante, né? Fala de um Deus. Esse Deus precisa ter uma representação, esse Deus é fantasmático, é pura fantasia, precisa ter uma representação na realidade. Essa representação se dá por uma indicação libidinal homossexual em direção ao médico, que na verdade representa a imagem do pai. Então, essa que é a forçação. Já que o pai não aparece muito, a gente vai do Deus ao médico, o médico aparece bastante, tal do senhor Fleischig, e aí tem que chegar no pai, sacou? Esse é o pai do Schreber. O que eles vão falar aqui, que é muito legal, que eles ignoram, é que o pai do Schreber era um malucão, assim, né? Anti-masturbação e criador de máquinas, você já falou isso, né? Máquinas pedagógicas de correção de postura e de manutenção da atenção das pessoas, assim, super maluco. Mas seguimos. Todavia, quanto mais Freud anuncia seus escrúpulos, mais os repele, mais os varre com uma resposta segura, né? Firmeza do obsessivo. E essa resposta é dupla. Não é minha culpa se a psicanálise dá testemunho de uma grande monotonia e reencontra o pai em toda parte, em Fleischig, em Deus, no sol. A culpa é da sexualidade e do seu simbolismo obstinado. Isso aí eles estão falando que é do Freud, está lá no original em francês, na 301. Né? Para quem quiser, você sempre pode falar comigo, né? Se alguém ouve isso aqui, quiser tipo qualquer PDF, fala comigo que a gente tenta achar. Mas esse caso tem PDF, quem quiser ler, assim, 100 páginas. É bem interessante, assim, a aproximação do Freud, a ginástica que ele faz, assim, para dar conta do caso. Mas é bem interessante mesmo. Então, quem quiser, pode pedir aí que tem uns PDF legal. Também do Antiédipo, já falei isso. Mas vamos lá. Vale a pena ler essas paradas. Comprei um livro de Freud esses dias, inclusive. Vou ler o fetichismo. Tô interessado com a coisa da perversão e do fetichismo.
Por outro lado, não é surpreendente que o pai retorne constantemente nos delírios atuais, sob as formas menos reconhecíveis e mais ocultas. É sempre isso, é uma representação, mas você tem que ter uma malícia interpretativa para chegar ali, né? Pois que ele sempre retorna em toda parte e de maneira mais visível nos mitos antigos e nas religiões, que exprimem as forças ou mecanismos que agem eternamente no inconsciente. Devemos constatar que o presidente Schreber não conheceu apenas o destino de ter sido sodomizado enquanto vivo pelos raios do céu. Então rolou um fuque-fuque com os raios do céu. Mas também o destino de ser póstumamente edipianizado por Freud. Muito bom. Palavra alguma é retida do enorme conteúdo político, social e histórico do delírio de Schreber, como se a libido nada tivesse a ver com essas coisas. Então tem um aparato de seleção, né, freudiano, que ele vai colocar que ele não tem culpa nenhuma, porque é a sexualidade que é obstinada e repetitiva, mas que não tem nada a ver com política, com comentário social e histórico do delírio dele, né? Então nenhuma palavra retida, muito bom, né? Como é que na operação clínica reter essas palavras que não digam da intimidade, do familiarismo, da tipianização, né? Exercício clínico interessante. São invocados apenas um argumento sexual que consiste em soldar, né? Então estão falando muito dessa coisa maquínica ainda, né? Em soldar a sexualidade ao complexo familiar. E é um argumento mitológico que consiste em impor a adequação da potência produtiva do inconsciente e das, entre aspas, forças edificadoras dos mitos e das religiões. Fecha aspas. Então, é legal, né? Que esse capítulo, tô me vendo com mais graça com esse capítulo aqui, mas vai tentando ler a psicanálise, né, a partir do que eles colocaram lá no capítulo 1 das máquinas desejantes, né? Como essas máquinas desejantes estão sendo esmagadas em favor de Édipo, né, em favor dessa representação ainda imagética, ainda não estrutural. Então, bem bacana. E a gente já parte para outro parágrafo, que legal. Esse é maior, mas vamos começar. 2.2.2, em que a psicanálise ainda é piedosa. Este último argumento é muito importante e não é por acaso que Freud declara estar de acordo com Jung a esse respeito. O príncipe, né, herdeiro da psicanálise, abolido, né, e abortado. De certa maneira, esse acordo subsiste após a ruptura à vida entre eles. Porque se considerarmos que o inconsciente se exprime adequadamente nos mitos e nas religiões, levando sempre em conta, bem entendido, o trabalho de transformação, né, que imagino que devolva ao caráter familiar disso que é mitológico e religioso, há duas maneiras de ler essa adequação, mas essas duas maneiras têm em comum o postulado segundo o qual o mito é a medida do inconsciente e que desde o princípio substitui as formações produtivas por simples formas expressivas. A questão fundamental: por que retornar ao mito? Por que tomá-lo como modelo? É ignorada, afastada, né? Se os mitos se repetem a vida inteira, é claro que o inconsciente funciona. Como é que é a coisa aqui? Se exprime adequadamente nos mitos, né? Claro que ele se exprime. Se você tá com todo mundo, tá no inconsciente, né? Generaliza a parada. Assim, a suposta adequação pode ser interpretada de maneira dita analógica, em direção ao, entre aspas, alto, ou então, inversamente, de maneira analítica, em direção ao baixo, reportando o mito às pulsões. Mas como as pulsões são decalcadas do mito, desfalcadas do mito, levando em conta as transformações. Queremos dizer que é a partir do mesmo postulado que Jung é levado a restaurar a mais difusa, a mais espiritualizada religiosidade e que Freud se vê confirmado em seu mais rigoroso ateísmo. Engraçado. Para interpretar a adequação postulada por ambos, Freud tem tanta necessidade de negar a existência de Deus quanto Jung tem de afirmar a essência do divino. Interessante isso, hein? Mas tornar a religião inconsciente ou tornar religioso inconsciente é sempre injetar religiosidade no inconsciente. E o que seria a análise freudiana sem os famosos sentimentos de culpabilidade atribuídos ao inconsciente? Então tá um campo aqui que eu acho que o texto tá tranquilo, né? Estamos indo, eu tô ainda querendo ver onde é que eles vão chegar e papo de religião eu fico meio perdido mesmo. E o que se passou na história da psicanálise? Freud se agarrava a seu ateísmo à maneira de um herói. Acontece que em torno dele, cada vez mais, deixávamos-nos falar,
deixavam respeitosamente que o velho falasse, mas às suas costas ia se preparando a reconciliação das igrejas e da psicanálise, o momento em que a igreja formaria seus próprios psicanalistas, e no qual se poderia escrever na história do movimento, em que nós somos ainda piedosos. Lembremos-nos da grande declaração de Marx, aquele que nega Deus faz apenas uma, entre aspas, coisa secundária, porque nega Deus para estabelecer a existência do homem, para colocar o homem no lugar de Deus, levando em conta a transformação. Nota de rodapé 5, Marx, Economia e Filosofia. E o excelente comentário de François Châtelet sobre esse ponto. A questão do ateísmo de Marx. Estudos Filosóficos, julho de 1966. Interessante essa colocação de Marx, né? Muito próximo da colocação do Nietzsche. Assim. Não adianta nada dizer que Deus está morto se você coloca o homem no lugar. Mas aquele que sabe que o lugar do homem é alhures, em outro lugar, na coextensividade do homem e da natureza, esse alguém nem mesmo deixa subsistir a possibilidade de uma questão, entre aspas, sobre um ser estranho, um ser situado acima da natureza do homem, fecha aspas. Ele já não tem necessidade dessa mediação do mito, já não precisa passar por essa mediação, por essa negação da existência de Deus, pois atingiu essas regiões de uma autoprodução do inconsciente em que o consciente é tão ateu quanto órfão, imediatamente ateu. Interessante, né? Que é uma parada bem contemporânea ainda, né? Eu acho impressionante isso, a galera discutir ateísmo, discutir religiosidade como se fosse um problema acessível, assim, né? Uma problemática possível, como, sei lá, né? Tem uma cara de falso problema. Discutir o impacto da instituição religião eu acho interessante, assim, mas essa dimensão de ateísmo e deismo, que eu não sei o contrário do ateísmo. Mas aquele que sabe, vou repetir até, mas aquele que sabe o lugar do homem é alhures, que o lugar do homem é alhures, onde eu acho que eles estão, né? Na coextensividade do homem e da natureza, esse é o lugar do homem, né? Nessa mistura maluca espinosana que eles estão apontando. Esse alguém nem mesmo deixa subsistir a possibilidade de uma questão, de um problema, né? Entre aspas, sobre um ser estranho, um ser situado acima da natureza do homem. Fecha aspas, ele já não tem necessidade dessa mediação do mito. Já não precisa passar por essa mediação, por essa negação da existência de Deus. Não precisa passar por isso. Pois atingiu essas regiões de uma autoprodução do inconsciente, em que o consciente é tão ateu quanto órfão. Então, tipo assim, foda-se, é ateu mesmo. Mesmo que acredite em Deus, o inconsciente é ateu. Imediatamente órfão, imediatamente ateu. Continuando. E o exame do primeiro argumento nos conduziria, sem dúvida, a uma conclusão semelhante. Com efeito, ao soldar a sexualidade... Engraçado, tem uma hora no Cartografias do Desejo, né, que o Guattari tá passeando pelo Brasil, ainda não financiado pela Lei Rouanet, mas se fosse hoje em dia, com certeza seria financiado pela Lei Rouanet, tô brincando. Mas em que alguém pergunta pro Guattari quais são os deuses dele, né, e aí essa pessoa é muito elucubrada, assim, muito emocionada, a pessoa que faz a pergunta, e ela cita uma música do Caetano, dos Deuses de Cabeça Oca, uma música... Ele me deu um beijo e foi... Eu nem sei o nome dessa música, mas é uma música que tá num disco que eu também não lembro o nome. Que eu acho que é Cores e Nomes, eu acho. Mas é uma música longa, assim, muito doida. Deixa eu ver o nome da música aqui, só pra não ficar assim. Eu acho que é Ele me deu um beijo, o nome. Ele me deu um beijo na boca. E é do disco Cores e Nomes. Cores... nomes. Interessante como é que minha memória funciona, mais ou menos. E aí o cara ouça essa música e o cara uma hora pergunta, né, se o Deus são os bebês ocos de touca de cabeça, que é uma frase do Caetano na parada, né? E aí o Guattari tem uma resposta, assim, a respeito do inconsciente órfão, fala, se tivesse ter alguns deuses, eu acredito que meus deuses sejam os deuses de Schreber, né, os deuses do inconsciente, que vão sendo criados e divinizados aí. Lembrei disso. Sim, 81, né, que ele vai falar isso. Com efeito, voltando ao texto para fechar esse parágrafo, que eu acho que é o limite que a gente vai ter. Com efeito, ao soldar a sexualidade ao complexo familiar, ao fazer de Édipo o critério da sexualidade na análise, a prova por excelência da ortodoxia, o próprio Freud situou o conjunto das relações sociais e, aí está em itálico, metafísicas, como um após, ou um além, que o desejo era incapaz de investir imediatamente. Então vem a ser bastante indiferente
que esse além derive do complexo familiar por transformação analítica dos desejos, ou que seja significado por ele numa simbolização anagógica. Não sei o que significa anagógica. Só ver aqui. Com efeito, ao soldar a sexualidade ao complexo familiar, né? O cara que ser bem materialista pegou a família mesmo, ao fazer de Édipo o critério de sexualidade na análise, a prova por excelência da ortodoxia e do ateísmo, o próprio Freud situou o conjunto das relações sociais e metafísicas, né? Excluiu tanto as máquinas sociais quanto as máquinas metafísicas, loucas, divinizadas, né? Como um após ou um além que o desejo era incapaz de investir imediatamente. É sempre uma representação, é sempre uma simbolização. Então vamos embora. Tocou o alarme, vou tocar uma musiquinha aqui pra vocês suave, pra fechar. Essa música, cara, ela é uma prova, né, de que o século é deleuziano, mais uma prova, né, deleuziano-guattariano, e é uma música original, né, totalmente original do conjunto Fezes Falantes, e eu tava lembrando ela esses dias, e aí eu falei, pô, vou ver como é que toca ela. Vou tentar tocar, não toco muito bem não, né, vocês sabem, mas vamos ver aqui, ó. É originalíssima essa música, não se liga, não consigo fazer com motos, hein, com barulhinho de máquinas. Gilles Deleuze era um filósofo francês que gostava muito de criar conceitos e juntando com Guattari problematizar. E não é de Freud botar defeito. Gilles Deleuze. Gilles Deleuze. Gilles Deleuze. É isso aí, galera. Uma homenagem ao Fezes Falantes. Um forte abraço e até semana que vem.